Tudo bem com vocês? Quem fala é Guilherme Caixa Gameplays para gravar mais um vídeo. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do Mais Cartoon. Hoje a gente vai reagir a história completa de OK Caio, o passado do Caio, a verdadeira identidade dos pais do Caio e o final. Então não deixa o like no canal e pensa em outras notificações, mas antes eu tenho que comentar algumas coisinhas com vocês que vai acontecer esse final de semana. Então, basicamente, hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 10 de abril, tá, galerinha? Basicamente, hoje tá nascendo, a Maria vai nascer daqui a pouco, às meio-dia, eu acho, um horário assim. E quando for 2 horas, eu vou lá visitar ela, vou mostrar tudo pra vocês, tá, galerinha? E também, amanhã eu vou gravar um vídeo indo assistir Super Mario Galaxy, tá, galerinha? Vai ser muito legal. E também amanhã vai ter um eventozinho lá no Fortnite Raiz, só que eu não vou conseguir gravar, tá, galerinha? Mas depois, mas quando eu chegar em casa, eu vou gravar aqui pra vocês como é que foi o evento. Mas relaxa, vai ter evento aqui no canal. Então vamos lá. Bom, no vídeo de hoje nós temos OK Caio, vamos Nossa, adoro esse desenho. ser heróis do início ao fim e, como de OK costume, Caio, nos mínimos detalhes. luta na Sinceramente, eu não dava muita bola pra esse desenho não, mas cara, ele me surpreendeu muito. Tipo, o Caio é basicamente o Deku, só que bom. E esse é o ponto que mais me chamou a atenção. Nesse desenho existem muitas referências e inspirações em alguns animes e mangás bem famosos, assim como também em videogames. O desenho acompanha Caio Kinkade, um aspirante herói que sonha em ser o mais forte do mundo, enquanto trampa na loja do Sr. Gar, uma conveniência que vende tudo relacionado aos heróis, localizado na praça Lakewood Turbo. Então bem, chega de enrolação, vamos começar e conhecer a história completa desse desenho, e já adianto para vocês que isso vai ser muito bom. Bem, antes de mais nada, vamos começar com um breve resumo do Deku que deu certo. Caio Kinkade, ou apenas Caio, é aquele típico garoto que sonha em ser um verdadeiro herói, ou melhor, ele sonha em se tornar o maior herói do mundo, semelhante ao certo alguém. Caio é criado sozinho por sua mãe Carol, e esse é o motivo principal My Hero Academia que deu certo. ele querer ser um herói. Apesar de ser muito amado por sua incrível mãe, a falta de uma figura paterna aumentou ainda mais sua vontade de ajudar os outros e ser reconhecido por isso. E vocês vão entender exatamente o porquê eu falei isso um pouquinho mais pra frente. Diferente das histórias que estamos acostumados, OK Caio acontece em um futuro distante e tecnológico, onde a humanidade atingiu o pico de tudo e viviam em harmonia com robôs, aliens e até mesmo algumas criaturas aquáticas estranhas. Os humanos desse período tinham capacidade de viajar entre universos e planetas, graças ao Santuário Globes. Esses Globes são basicamente a fonte de poder dos humanos e ficam em um santuário subterrâneo que fica logo embaixo da loja do Sr. Gar. Esse cara vai ser muito importante, então marque bem esse nome. O Sr. Gar ganhou acesso ao santuário graças ao presidente do universo, assim como também o terreno acima deles, que no futuro se tornaria a Praça Lakewood Turbo. O motivo principal do presidente ter dado esse terreno ao Sr. Gar foi porque ele acreditava que esse cara seria capaz de proteger o santuário e a árvore Lakewood com sua própria vida. Mas como nós sabemos, os humanos são criaturas terríveis que muitas vezes destroem uns aos outros para subir na vida, e é claro que OK Caio não seria diferente. Alguns humanos usavam os poderes dados pelos Globes para o mal, então para proteger a humanidade e servir como uma balança entre o bem e o mal, os super-heróis surgiram, juntando-se em um pequeno grupo que depois se tornou uma grande organização conhecida como Ponto ou Point. Para se tornar um herói oficial e entrar na Ponto, cada aspirante herói deveria lutar contra o mal e ganhar pontos em sua carta de poder. Cada humano, seja bom ou mal, tem sua própria carta, que detalha seus poderes, históricos e estatísticas no geral. E os vilões, por sua vez, possuem pontos negativos de poder, já que eles são do mal, né? Ponto nada mais é que a principal organização que lida contra o mal, derrotando os vilões que infernizam a Terra. Além disso, eles também são os responsáveis por proteger, junto do Sr. Gar, a árvore do Santuário de Globes. Como é rotineiro nos desenhos, os super-heróis serviam como defesa contra o mal, ao invés de ataque. Mas aqui as coisas mudaram um pouquinho, principalmente por conta de um certo super-herói conhecido como Tiro Laser. Tiro Laser era um dos principais heróis da Point anos atrás, e por mais que fosse considerado um dos mais fortes, ele sentia que ainda não era forte o bastante e se auto-sabotava constantemente, mesmo que Carol ou Cotovelo, seus companheiros, tentassem mostrar o contrário. Ele era muito inseguro e nunca dava créditos a si mesmo pelas coisas boas que fazia, então no fim acabou desaparecendo e se escondendo do mundo, que sempre o jogava incessantemente. Né? Marquem esse ponto, que esse ponto também é muito importante. Indo agora para Carol, ou mais conhecida como Faísca Prata, ou só Faísca, tanto faz, ela entrou na Ponto no mesmo período que Tiro Laser atuava como herói, e junto dele e do super-herói Cotovelo foram capazes de derrotar muitos vilões e salvar o dia inúmeras
algumas vezes, construindo assim seu nome e se tornando uma heroína lendária. Nosso grande cotovelo ficou perdidamente apaixonado pela Carol, e a cada dia que passava seu amor aumentava. Porém, o amor não é justo, né? Então Carol não sentiu mesmo por ele. Quem ela realmente amava era Tiro Laser. No fim, os dois começaram a namorar, o que é óbvio, e Cotovelo ficou na friendzone. Mas nem isso impedia 100% nessa herói, que mesmo assim seguia investindo na garota. Como dissemos antes, Tiro Laser era muito inseguro sobre suas habilidades, mesmo ele sendo bem superior que a maioria dos heróis. Então, motivado a melhorar, ele começou a estudar bioengenharia e conduziu alguns experimentos em seu tempo livre, numa pequena loja de donuts. Entretanto, é aqui que o Doutor Cinzento entra em cena. Ele descobriu sobre os experimentos e assumiu que isso era trabalho de um vilão, então entrou escondido no laboratório e tentou confiscar os experimentos, para levar até o ponto e analisar melhor o que era aquilo. Mas infelizmente, ele acabou perdendo seus poderes no processo quando um dos experimentos explodiu. Raposa, que era tipo a líder do ponto, ordenou que o grupo de Tiro Laser, Faísca Prata e Cotovelo confiscassem os experimentos e o desarmassem por completo, para que nenhum herói no futuro perca seus poderes. Tiro Laser, obviamente, não queria perder seus longos anos de pesquisa, então, a princípio, ele escondeu que isso era seu próprio experimento e entrou sozinho antes de seu grupo na tentativa de salvar tudo. Mas é aqui que as coisas dão muito errado para ele, porque uma das orbes caiu no chão e explodiu tudo, fazendo o herói perder seus poderes. Felizmente, ele conseguiu escapar e se esconder em um cano de esgoto antes que a explosão tirasse sua vida. Mas antes que pudesse voltar para seus amigos, ele escutou Carol dizendo que ele provavelmente era fraco demais para sobreviver a essa explosão. Machucado por dentro, lá ele, e com o coração partido, ele decidiu se esconder para sempre. E o mundo então assumiu que Tiro Laser realmente tinha perdido sua vida nesse acidente. Cotovelo até tentou aproveitar essa oportunidade para se aproximar de Carol. É tipo aquele cara que era seu grande amigo, vai direto no Instagram da sua ex-namorada perguntando se ela precisava de um ombro amigo depois de terminar com você, e ela fala que você não merecia ele, e é isso. Enfim, voltando ao foco, esse obviamente não foi o melhor momento para ele se aproximar, e Carol, completamente em choque por perder seu amor, assumiu que a culpa era deles dois por não terem salvado o Tiro Laser, o que obviamente não era verdade. Mas a culpa e principalmente a tristeza fizeram ela pensar assim. Com a perda de um grande herói completamente do nada e sem nenhum motivo aparente, a organização Ponto precisava de um bode expiatório para pôr a culpa. E bem, é nesse momento que o mais fraco sempre se fode, então o Cotovelo foi chutado para fora da equipe. Nesse ponto, ele tirou sua máscara, que era o que definia como herói, e seguiu sua vida agora sem um propósito. Depois de algum tempo, Carol também saiu da organização, porque atuar como herói já não era o mesmo sem seus dois grandes amigos. Nesse ponto da história já dava pra perceber o quão suja Ponto estava, e as coisas só pioraram com o passar dos anos. Raposa, que era líder, estava obcecada em obter poder, então, corrompida pela ganância, ela começou a julgar e dividir os heróis em fortes, que eram apoiados pela organização, e os fracos, que bem, não recebiam porra nenhuma. Além disso, para obter ainda mais poder, ela comprou globes de um sujeito encapuzado, nem um pouco suspeito no mercado negro. Com a perda do grande herói, que era o símbolo da justiça e paz, o povo precisava de uma nova esperança. Então, por conta disso, o Doutor Cinzento criou esse herói, conhecido como Chip Dano. Chip Dano era exatamente como o Doutor queria, um herói do povo que ajudava os incapacitados e derrotava o mal, sem julgamento, sem maldade. Entretanto, Raposa, como uma boa raposa astuta, adicionou um chip de controle nele e o fez se tornar do mal por um período de tempo, mas isso ainda é história para outra hora. Voltando agora para Tiro Laser, embora todo o mundo estivesse questionando o que realmente tinha acontecido com ele ou onde seu corpo estaria, ele escapou depois de ouvir as palavras de Carol e seguiu tentando encontrar uma maneira de recuperar seus antigos poderes. Mas no fim, a única coisa que ele conseguiu foi perder todos os seus grandes músculos e ficar com a pele roxa por conta de seus experimentos. Nesse meio tempo, ele também ficou bem rico depois de vender alguns experimentos. E isso tudo enquanto agia sob o nome de Professor Venenoso. Além disso, ele também passou a ter uma versão turbo, uma espécie de alter ego conhecido como Sombrio. Esse seu outro lado é basicamente uma versão sombria que existia dentro do próprio professor. Porém, quando Sombrio tomava posse do corpo, o professor não sabia. Esse seu alter ego era o responsável pelo tráfico de globes que a raposa comprava, mas obviamente o professor Venenoso não sabia de sua existência. De qualquer forma, o ponto importante desse cara é que ele tem um filho. E bem, é claro que seu filho é Caio. Naquela época em que ele fugiu depois da explosão, Carol já estava grávida com seu filho, mas ele ainda não sabia, e assim nasceu Caio. Voltando agora para Cotovelo, depois de ser expulso e incriminado sem ter feito porra nenhuma, ele seguiu sem um propósito e sem nem vontade de viver, já que todo mundo o culpava pela morte de Tiro Laser. Depois de muito tempo vagando, ele ajudou um cara qualquer a abrir uma latinha, e ao ver a reação das pessoas que ele ajudou, ele se lembrou qual era seu propósito como herói. Então começou a fazer boas ações para os outros como forma de pagar por seus pecados, que mais uma vez não existiam, né? Quer dizer, o único pecado dele foi amar demais. E talvez querer pegar a mulher de um amigo, mas enfim, quem nunca, né? Por causa dessa sua mudança de vida e dessas suas boas ações, o presidente do universo apareceu em sua frente e lhe deu o terreno onde ele construiria no futuro sua loja. Mas é claro que nem tudo é de graça, né? E o herói teria que fazer algumas missões para o presidente, porém, isso acaba sendo tranquilo.
Então, desse ponto em diante, Cotovelo foi deixado de lado e o homem assumiu um novo nome de herói, o próprio Sr. Gar. A raposa, astuta como sempre, assim que soube da oferta do presidente do universo, imediatamente tentou cavar alguma mancada para punir e roubar o terreno que o Sr. Gar ganhou, porque ela obviamente estava atrás da árvore dos Glorbs. Enfim, não funcionou, né? Então o Sr. Gar voltou a ter seu terreno e começou a construir sua base. De início não demorou muito porque ele contou com a ajuda de algum robô, que além de ser sua base principal, também servia como um mecanismo de defesa, que se tornava uma arma mortífera, tipo dos Power Rangers, tá ligado? Depois disso, ele construiu mais um pouco em volta com suas próprias mãos e fez questão de construir túneis subterrâneos por toda a cidade, para caso surja alguma emergência no futuro. Bem, nesse meio tempo, o Lord Boxman, criador da fábrica Boxmore, assim como também o fornecedor de suprimentos para os vilões, iniciou um ataque à Praça Lakewood Turbo, mas falhou miseravelmente dada a força do Sr. Gar. Então, por conta disso, como uma forma de irritar e atacar seu inimigo sempre que quiser, ele construiu seu laboratório bem na frente da loja dele. Como dissemos antes, o Lord Boxman era o fornecedor dos vilões, e seu principal produto são robôs do mal. Ele construiu inúmeros robôs durante toda a sua vida, e fez uma espécie de lavagem cerebral em cada um deles para forçá-los a obedecerem. Um de seus primeiros protótipos foi o Sr. Lógica, um robô com habilidades de barbeiro, que depois de passar por uma crise existencial, decidiu que ser um cara mau não era a melhor coisa da vida. Então, motivado principalmente pelo Sr. Gar, que se tornou um grande amigo seu, ele abriu sua própria barbearia, para deixar as pessoas felizes com seus cabelos. Além disso, como nós dissemos, existiam muitos outros robôs criados pelo Lord Boxman, como por exemplo René, Ernesto, Raimundo e muitos outros, que irão aparecer mais pra frente. Voltando para o Sr. Gar, depois de construir sua loja, ele construiu sua casa no céu, além de também ajudar Carol a construir seu dojo fitness na Praça Lakewood Turbo. Mas na realidade, Carol construiu seu dojo perto da loja do Sr. Gar por um único motivo. Essa foi só uma desculpa para poder observá-lo diariamente e enviar relatórios para Ponto, detalhando o que ele estava fazendo e como eles poderiam tomar a loja para si. Enfim, deixando isso de lado um pouquinho, o Sr. Gar não conseguia cuidar de tudo sozinho e precisava de ajuda para fornecer suprimentos para todos os heróis derrotarem os vilões. Então, sua loja, a Bodega do Gar, contratou alguns funcionários, sendo eles Enidia e Had. A história de cada um deles é um tanto interessante, viu? Pouco tempo antes da contratação, Enidia e sua amiga de infância Elodie fizeram um teste de admissão para entrar na academia da Ponto. Infelizmente, as duas foram capazes de chegar na final juntas, mas somente uma poderia entrar. E é nesse ponto que as coisas desandam para Enidia, porque Elodie atraiu e fez um golpe muito baixo para ganhar a vaga e roubar as técnicas de sua, entre aspas, amiga. Então, no fim, ela ficou sem escolhas e aplicou para trabalhar na loja do Gar, na qual ela foi aceita. Had, por sua vez, era um vagabundo completo, então tudo que sobrou para ele foi trabalhar na loja do Sr. Gar. E bem, ele era um cara confiável no fim das contas, então também conseguiu entrar. Chega de falar sobre personagens secundários. Vamos agora para o nosso protagonista. Caio, por sua vez, era filho de mãe solo, e Carol nunca contou quem realmente era seu pai. Ela apenas dizia que ele era o melhor super-herói do mundo. E bem, ela só não sabia que, na verdade, Tirolesa sobreviveu à explosão e se tornou o vilão Professor Venenoso. Logo de início, Carol notou o gigantesco poder que Caio tinha, então ficou responsável por treiná-lo e ensiná-lo qual era o caminho correto de um herói. Caio, por sua vez, não sabia como se relacionar muito bem com sua mãe. Digo, ela era uma ótima mãe que cuidava muito bem dele, mas o status dela de heroína lendária o deixava sem jeito. E eu não julgo, realmente deve ficar alguma brecha nesse relacionamento meio que estranho. Enfim, certo dia, Carol foi com seu filho até a Praça Lakewood Turbo pela primeira vez, e foi nesse dia que ele fez uma forte amizade com os dois funcionários de lá. Para vocês terem uma noção, Caio foi a primeira pessoa que tocou o coração congelado de Enidia, assim como também foi a primeira pessoa a dar ouvidos às histórias sem sentido de Had. E como Caio era puro de coração, assim nasceu uma belíssima amizade. Nesse meio tempo que os três se conheciam, aconteceu mais uma tentativa de ataque do Lord Boxman. Caio até tenta lutar contra o robô enviado, mas ele não tinha poder suficiente. Então o Sr. Gar interveio e salvou o dia. É claro que deixou nosso pequeno e sonhador Caio impressionadíssimo. Aquele cara era o tipo de cara que ele sonhava em se tornar um dia. Pique Deku e All Might, só que bom, novamente. E igual a Deku, ele tentou mostrar seu valor para o seu All Might, no vulgo Sr. Gar. Então decidiu invadir sozinho a base do Lord Boxman. O que bem, obviamente deu errado e ele foi pego. Felizmente, seus novos amigos descobriram a merda que ele tinha feito e foram salvá-lo. No fim, tudo deu certo e Enidia e Had parabenizaram Caio por sua bravura e determinação, apesar de sua idiotice. Além disso, vendo como ele se saiu, eles até mesmo tentaram convencer o Sr. Gar a contratar o garoto como seu funcionário, mas ele obviamente negou. Quer dizer, ele negou primeiro o pedido de Enidia e Had, mas quando Carol pediu, ele imediatamente aceitou. Mas algumas coisas acontecem com o passar dos dias, e depois de algum tempo, Caio estava curioso em qual nível ele estaria, comparado com seus amigos. E para sua surpresa, assim que puxou sua carta da máquina, ele descobriu que o seu nível era 100, o que, porra, é surpreendentemente alto. Tipo, em comparação, o Sr. Gar é nível 11. É claro que ver esse nível em sua cartinha o deixou muito animado, porém as pessoas estavam acreditando que a máquina provavelmente estava com defeito, então pediram para ele enfrentar um dos robôs do Lord Boxman e provar seu valor. E bem, deu merda, né? Aconteceu o que todo mundo imaginou. Ele tomou uma surra e no fim seu nível virou 0.
fim, seu nível virou 0.1. Certo dia, completamente do nada, Sombrio apareceu na frente de Caio, oferecendo a ele libertar seus verdadeiros poderes. E bem, completamente inocente, o garoto acaba aceitando. E é aqui que surge o Turbo Caio, ou T-Caio, a parte raivosa do nosso protagonista. Esse cara é basicamente o completo oposto de Caio, sendo uma pessoa amarga, egoísta e violenta. Então, assim que foi libertado pela primeira vez, ele tomou controle do corpo do verdadeiro Caio e quase destruiu toda a praça Lakewood Turbo. Felizmente, no fim, ele conseguiu recuperar a si mesmo e deu um jeito de suprimir essa sua versão raivosa do mal, por enquanto. Depois disso, Dandy, a amiga cientista de Caio, tentou fazer alguns experimentos no Turbo Caio para descobrir o porquê ele agia de maneira raivosa assim, mas é claro que as coisas não saíram como ela queria, e o garoto começou a destruir tudo mais uma vez quando perdeu o controle de seus poderes. Nesse ponto, ela percebeu que subestimou o verdadeiro poder de Turbo Caio, então se desculpou por usá-lo dessa forma, como um rato de laboratório. Felizmente, no fim, ele recuperou seu corpo mais uma vez, e ao fazer isso, notou que agora, depois de todo esse problema, tinha muito mais controle sobre seu novo poder, o que, no fim, era bom. Deixando nosso garoto de lado, certo dia, o grande Sr. Gar tem uma conversa muito delicada com Carol, e com os olhos cheios de lágrimas, ele se desculpa por deixar Tiro Laser morrer sozinha. Mas, felizmente, nesse ponto, a mulher o confortou, dizendo que ela nunca deveria culpá-lo, e na verdade, ela realmente foi muito injusta com ele naquele tempo, então era ela que deveria estar se desculpando aqui. Depois disso, já em um outro dia, o Sr. Gar notou que alguém estava tentando invadir sua loja para ir até o santuário roubar suas globes. Então, com a ajuda de Caio, que insistiu em ir junto dele, eles foram resolver esse assunto. Infelizmente, lá dentro, Caio se separou do homem e acabou perseguindo o Sombrio sozinho, onde acabou sendo enganado graças à sua ingenuidade. Uma luta entre os dois então acontece, e no fim, Caio não teve poder suficiente para derrotar o vilão, que fugiu depois de brincar com ele. E bem, depois de ter algumas globes roubadas e uma destruição enorme na sua casa, o Sr. Gar se vê obrigado a consertar tudo, sozinho. Mas alguns episódios à frente, o Professor Venenoso se junta ao Lord Boxman na tentativa de destruir a loja do Gar. Nisso, ele entrega ao Lord um nanochip muito poderoso que ele mesmo construiu, que Boxman usou para criar sua obra-prima, o robô mais poderoso existente, chamado de Boxman Jr. Para vocês terem uma noção, esse carinha era tão poderoso que nem mesmo com o Sr. Guy e Carol lutando lado a lado, eles foram capazes de segurar o robô por completo. Vendo os dois no chão, Kyle tenta enfrentar o vilão por conta própria, porém, é claro que ele não conseguiu, né? Então, sua última esperança era libertar o poder do Turbo Kyle, e bem, depois de muito esforço, ele conseguiu liberar uma parte do poder, sem que a raiva dominasse o seu corpo, fazendo basicamente uma fusão entre seus dois poderes. Felizmente, com esse novo poder, ele foi capaz de derrotar o robozinho, mas no fim, todo esse esforço aumentou sua cartinha apenas para um mísero ponto. Depois de falhar miseravelmente, mesmo com tanto investimento de seus patrocinadores, Lord Boxman foi chutado para fora de seu grupo, pelo conselho dos vilões. E não só isso, depois de demiti-los, eles ainda colocaram seu leal robô René em seu lugar, o que René gostou muito, tá? Depois de mais algum tempo, o Lord Boxman voltou do Sol, o lugar que ele foi enviado depois de ser chutado pelo conselho, e tentou recuperar seu cargo de líder. Mas é claro que René não aceitou, e como uma espécie de vingança depois de ser usado e humilhado pelo vilão muitas vezes antes. Então, Lord Boxman não teve escolhas a não ser ir embora de cabeça baixa, e o único lugar que sobrou para ele ficar foi a base do Professor Venenoso. Bem, vamos deixar um pouquinho a destruição de lado e ir para o que realmente importa na vida, o amor. Durante o verão que chegou, Carol começou a namorar o Sr. Gar, o que confundiu muito a cabeça do nosso pequeno garoto. Mas ao ver como sua mãe estava feliz e o quão bem o Sr. Gar tratava ela, ele aceitou que de fato agora tinha um novo pai. Depois disso, em outro episódio, Caio encontra um pequeno Glob e insiste em brincar com ele, mesmo com Enid avisando que isso era muito perigoso. Bem, assim como ela avisou, deu muita merda, e o Glob ficou gigantesco, engolindo assim o garoto. Foi então que a raposa, junto de algumas forças da Ponto, chegaram para resolver essa bagunça. O novo super-herói Chip Dano até tentou enfrentar um monstro, mas assim como Caio, ele foi engolido. Nisso, Enidia mostrou seu verdadeiro potencial como herói, e com algumas habilidades muito interessantes, derrotou o Glob sem nem mesmo suar. Então, depois de demonstrar tamanho poder e inteligência, ela foi convidada a entrar na Ponto. Já em outro dia, Caio enfrentou novamente o Sombrio, que estava novamente tentando roubar alguns Globs. O problema é que no meio dessa luta, Caio também estava enfrentando sua versão turbo dentro de sua mente. Então no fim ele não conseguiu focar na luta e deixou o vilão escapar levando muitas Globs, o que causaria um problema gigantesco no futuro. Deixando isso de lado, Had e Nidia por sua vez subiram de nível depois de suas contribuições, enquanto nosso pequeno Caio ficou chupando o dedo estagnado no mesmo nível. E isso era muito estranho, porque assim como os outros dois, ele fez muitas coisas boas e contribuiu muito com a humanidade. Então, ao pedir a ajuda de Tandy, eles descobriram que sua carta estava danificada, e na verdade ele subiu incríveis 2 níveis de uma vez. Voltando para Nidia, ela aceitou a proposta da Point e iniciou seu treinamento. O primeiro teste foi até que tranquilo e ela superou sem muito trabalho. Porém, nisso ela também descobriu quão podre estava essa organização. Aquela raposa astuta faria de qualquer coisa para conseguir poder, não importando o quão cruel fosse o método. Nesse ponto, ela estava usando o herói Chip Dano para transformar os
os novos recrutas em potenciais em armas muito poderosas, aumentando seus poderes de forma forçada usando os globes, o que, bem, causaria muitos problemas no futuro para os usuários. Enidia, por sua vez, era uma pessoa correta que valorizava muito os outros, então ela sabotou todo o sistema da Ponto e simplesmente foi embora, voltando para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Um dia qualquer, após receber alguns relatórios da mulher, a raposa, junto com toda a Ponto, chega na praça e ordena que o Sr. Gar vá embora, já que ele não estava conseguindo cuidar do santuário e proteger os globes. Ela então, depois de assumir a loja, iniciou uma obra por todo o local para deixá-lo mais, entre aspas, seguro. Porém, a verdade, ela só queria colocar suas mãos na globe que tinha lá embaixo. No fim, ela ainda removeu Carol de sua função, já que ela não servia mais pra porra nenhuma, e o Sr. Gar, que foi basicamente traído por sua própria mulher, simplesmente vai embora com o coração em pedaços. Pô, é foda, o cara ficou anos e anos atrás da mulher, quando ele finalmente conquistou ela vai lá e trai ele dessa forma. Triste, viado, papo reto. Dito isso, 2 meses se passam, e nesse meio tempo, um grupo de resistência é formado, decididos a recuperar tudo que outrora foi deles. Eles então superaram a nova segurança que a loja tinha e ativaram um sistema de defesa, libertando aquele robô que a gente tinha falado antes. Uma longa e complicada luta então tem início, mas as coisas não estavam indo muito bem para o lado dos nossos heróis. Então, é aqui que nosso Sr. Gar volta para ajudá-las. Nesse ponto da história, ele já tinha perdoado Carol, e depois de uma longa conversa, eles fizeram as pazes. Então, tudo que restava agora era lutar contra o mal. No fim, Elodie, que tinha entrado na ponte depois de trair Enidia, também traiu a raposa e ajudou os heróis a derrotá-la, porque ela não gostava do seu jeito de agir. Felizmente, a raposa voltou a si depois de ver a merda que ela estava fazendo e entendeu que seus métodos estavam errados. Então, passou o posto de líder para Elodie, que no futuro vai fazer um trabalho muito melhor. Enfim, tudo foi resolvido, a cidade foi salva, os heróis fizeram as pazes e Caio subiu de nível mais uma vez, dando início a mais um arco na vida do pequeno herói. De qualquer forma, depois de algum tempo, houve uma reformulação mundial em toda a Ponto. O grupo da loja do Sr. Gar voltou a fazer o seu trabalho de defender o santuário e os golpes dos vilões, e Caio ficou bem famoso por toda a cidade. Nesse meio tempo, o garoto ia pouco a pouco perdendo o controle de seu corpo e seu lado turbo raivoso ia dominando tudo. Furioso com tudo que o Caio Turbo estava fazendo, o verdadeiro Caio o levou até a parte mais profunda de seu subconsciente e o aprisionou lá para todo o sempre. Não muito tempo depois desse evento, o Caio descobriu que seu pai era na verdade o Tiro Laser, um dos grandes super-heróis do passado. Dito isso, ele passou a usar o seu capacete para onde iria, até que uma certa missão de recuperar os globes que o professor Venenoso havia roubado, no meio da luta ao ver seu antigo capacete, o homem revela que na verdade ele era o Tiro Laser. Ou seja, Caio também descobriu que seu pai estava vivo e agindo como um vilão. O professor Venenoso, então, agora sabendo que tinha um filho, decidiu que iria ficar mais próximo dele, provavelmente para transformá-lo em um super vilão no futuro. Mas enfim, Caio concordou porque tinha coisas que ele queria descobrir também. Foi então que ele revelou que o responsável por despertar esse seu lado mal foi o Sombrio. E bem, ao ouvir isso, o homem permaneceu em silêncio. Foi então que Fink, ajudante do professor e meio que sua filha, afirmou que ele e o Sombrio eram as mesmas pessoas. É claro que isso foi um choque para o garoto, mas o homem seguiu insistindo que tiraria esse poder de dentro dele. Essa confusão de sentimentos ruins fez o Turbo Caio despertar lá do subconsciente, e junto com o Sombrio, que também tomou o corpo do professor, eles iniciaram sua destruição, acabando com toda a praça Lakewood, assim como também boa parte da cidade. A confusão e destruição seguiu por um longo tempo. Ninguém conseguia derrotar aqueles dois. Mas bem, o garoto não ficou muito feliz em receber ordens, então simplesmente atacou com todos seus poderes, meio que tirando sua vida. E não só isso, ele também atacou e tirou a vida de todas as pessoas da cidade, incluindo seus amigos e família. Dessa forma, todo mundo desapareceu, e pela primeira vez, Turbo Caio percebeu a merda que fez. Ele finalmente ficou consciente sobre seu eu maligno e seus poderes destrutivos, mas foi aqui que teve a virada de chave no Caio original. Ainda dentro de sua mente, ele também percebeu que só porque o Turbo Caio tinha alguns pensamentos sombrios, ele não precisava ser suprimido dessa forma, aprisionado no fundo de sua mente sem nem ver a luz. Então, ele acabou aceitando o Turbo Caio como uma parte de si mesmo, aceitou seus poderes e aceitou principalmente seus sentimentos reprimidos. E dessa forma, os dois conseguiram voltar a se tornar uma única pessoa, um único Caio. Entretanto, mesmo que tivesse resolvido esse problema, todas as pessoas que ele amava tinham perdido suas vidas pelas suas próprias mãos, o que o deixou completamente em choque. Mas é então que surge o presidente do universo bem na sua frente e lhe entrega um único desejo. Caio então pediu para que tudo voltasse a ser o que era antes. E bem, tudo voltou a ser o que era antes. Dessa forma, ele pôde voltar a viver sua vida tranquilo, crescer como pessoa e crescer principalmente como um verdadeiro herói. Desse ponto em diante, Carol e Sr. Gar finalmente se casaram. Caio foi ficando mais velho e mais sábio. Ele assumiu o lugar do Sr. Gar de proprietário da loja e finalmente conseguiu realizar o seu sonho, se tornar o maior herói do mundo, alcançando o nível 100. Diferente de um certo heróizinho aí que, né, pô, final horrível. Enfim, por hoje é isso. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal. É isso. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Gostou? Deixa o like no canal, ativa o sininho das notificações.
E é isso, gente, até a próxima. Mais tarde vai ter vídeo, tá, galerinha? Daí indo lá ver a Maria Cecília. E é isso, até a próxima.